Então, vamos começar a nossa quinta aula desse curso de Teologia Fundamental. Eu queria fazer uma espécie de sair um pouquinho do tema, um tema anexo, digamos assim, ao que a gente veio falando até agora, né? Que eu queria falar um pouquinho sobre o conhecimento científico, que parece que é um tema bem oportuno e importante para a gente entender também essa questão da racionalidade e da fé, se a fé é racional ou não. Isso esbarra muitas vezes nessa questão da ciência, na relação com a ciência, porque a ideia de racionalidade hoje está muito unida à ideia que a gente tem da ciência experimental, da ciência moderna. E queria refletir um pouquinho sobre esse assunto, né? O que significa quando a gente fala isso aqui está provado cientificamente? Tem todo um peso na nossa sociedade essas palavras. Isso aqui não, já está provado cientificamente que falta de vitamina D aumenta o risco do cara pegar o Covid-19. Está provado cientificamente que os animais, que os macacos, que o homem veio do macaco, que as marés são influenciadas pela lua. O que significa isso, né? Está provado cientificamente. Uma ideia assim mais corrente e foi defendida teoricamente, arcabouços filosóficos, é isso, né? Que o que diferencia o conhecimento científico é que ele foi provado na prática e por isso foi verificado. Aquilo que foi provado não é só uma teoria de alguém, mas uma pessoa fez lá uma experiência e viu que era assim. Então não é só uma teoria bonita, né? Não. Foi provado por quê? Porque na prática se fez lá a experiência, deu certo e se correspondeu. A aceleração foi igual a mudança da aceleração foi diretamente proporcional à mudança da força que se exerce. A aceleração é diretamente proporcional à força, na razão direta da massa. Então isso aqui põe ali, puxa, pega uma mola e aí a extensão da mola, quando tu esticas, ela indica a força que tu estás fazendo. E aí tu põe uma mesma massa e vai ver que se tu faz o dobro da força, e ela vai ver que ela vai acelerar no dobro da propulsão, né? O dobro da velocidade. Então está provado, porque eu fui lá, fiz a experiência várias vezes, então vi que era assim, comprovei, então escrevo a lei F é igual a MA, sei lá, né? A segunda lei de Newton. Então é um pensamento científico, é isso, ele é seguro, ele é irrefutável, irreformável, chegou na verdade porque aquilo se fez experiência, comprovou-se que era assim. Agora, não demorou muito para surgirem pensadores que questionaram muito essa maneira de ver e de pensar, porque de fato é muito questionável, muito falha, muito frágil dizer que algo está provado cientificamente, porque se fez a experiência e deu assim, então pronto. Então não é uma teoria, é a prática, é a realidade, é uma expressão de como é que funciona o mundo. Por dois pontos eu chamaria a atenção. Primeiro, porque a ciência moderna se expressa matematicamente. E ela se expressa sobre uma realidade que é a realidade física, que não é matemática. Estão em 2 graus de abstração diferente, né? Essa é a primeira objeção que eu diria. Lembro uma vez na casa de um tio em Angra dos Reis, e uma noite, né, jantar, não sei porque eu trouxe à tona uma frase de um professor meu de física do colégio, um professor que eu admirava muito, me fez pensar muito, cada aula ele debatia, passou uma aula inteira debatendo o que é velocidade, né? A gente começou assim, se alguém dizia que é distância sobre tempo, ele pulava no pescoço, não, tudo menos isso, não tem nada a ver. E interessante, fez a gente pensar muito, né? Sobre todos os temas da física, e aquilo foi estimulante para mim. E uma frase que ele falou foi a seguinte: olha, isso aqui, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, é uma mentira. Isso a gente aprende na matemática, né? Soma dos ângulos internos, ele comprova, tem lá a demonstração que é assim. E ele dizia, isso não é assim. Porque se tu fizeres qualquer triângulo que tu me mostrar, eu vou medir ali e não vai dar 180 graus.
porque nem que seja a inclinação da curva com a atração gravitacional, que não, então o ângulo não vai estar, vai ter um pouco mais, um pouco menos, não vai dar 180 graus, não vai dar 180, ele dizia. Qualquer triângulo que tu vês, me mostre e não vai dar. E eu achei muito interessante, eu falei, é verdade, né? De fato, e me convenceu aquela explicação desse professor. E eu soltei aquilo, não sei, movido porque instinto curioso num jantar de família, com primos e tios. Essa frase eu comecei a defender, as pessoas disseram, como assim, nada a ver. Eu comecei a explicar um pouco a ideia do meu professor lá, né? Mas teve um tio meu, em concreto meu padrinho, me lembro, que ele me derrubou. Porque ele dizia, porque eu falava, não tio, se tu desenhar tal, tu vai ver. Por quê? Não, porque a reta não vai estar bem reta. Aí ele dizia, não, mas se não é reta, não é um triângulo. Foi a explicação dele. E aquilo me fez pensar, no que ele estava dizendo, ele explicou aquilo melhor, né? Falando, olha, o triângulo, a soma é sempre 180 graus. Agora o problema não é que aquele triângulo não dá, é que aquilo não é um triângulo. Mas então não existe na realidade física um triângulo. Bem, de uma maneira assim, se tu paras para desenhar, nunca vai ser um triângulo. Porque não vai corresponder à definição matemática de um triângulo. Que são 3 segmentos de retas, porque ali tu não tem nenhum segmento de reta, porque aqui, nada daquilo é realmente reto, aquele desenho que tu faz no quadro negro. Então isso me fez pensar muito, né? No fundo, que está falando de 2 universos que quase que não se tocam, ou parece que não, são 2 coisas diferentes, né? A realidade física e a realidade matemática. Os conceitos matemáticos, ponto, reta, segmento de reta, plano, não correspondem exatamente ao que a nossa experiência da realidade. Nada é realmente plano, nada é realmente reto, nada é realmente triangular ou circular. São conceitos matemáticos que depois tu não encontras na realidade. No entanto, a física experimental, a ciência moderna, é exatamente isso. Nasce exatamente dessa junção, como a gente falava na aula passada, ou retrasada, né? Dessa junção entre expressão matemática e conhecimento empírico. A experiência prática e a expressão em equações, em variáveis, em constantes. Justamente vem dessa união de 2 mundos diferentes, que a princípio não se tocam. Não dá para medir a força e a aceleração exatamente. Então, essa é uma primeira objeção. O que existe aí parece ser interessante. O Chesterton, nesse livro Ortodoxia, eu estou reescutando, é uma leitura assim, profunda, muito boa. Não dá para pegar tudo da primeira vez. E ele fala isso, ele usa a palavra mágica, uma espécie de mágica. E dizer que um fenômeno sempre corresponde a outro, se eu produzo uma força, sempre dá uma aceleração, se eu aperto o interruptor, sempre acende a luz, de uma maneira, não necessariamente aquilo uma coisa segue a outra, mas tem uma certa mágica ali, um certo milagre que acontece. E a vida é assim, ele dizia. E isso não é algo místico. O místico, ele falava, ele escreve na ortodoxia, é achar que existe uma relação causal entre uma coisa e a outra, que é lógico, que é necessário, quando na realidade não é. E aqui a gente entra na segunda crítica a essa visão um pouco ingênua do conhecimento científico como algo que está aprovado, porque eu fiz várias vezes, deu certo, então está aprovado, então é assim, acabou. É a questão da indução. O que é indução? Existe dedução e indução. Deduzir algo é pegar uma regra geral e aplicá-la a um caso concreto específico. Então, F é igual a MA. Então, nesse caso aqui eu estou aplicando uma força de 10 newtons, então a massa é 1 kg, então a aceleração vai ser tal. Então eu calculo ali, eu pego uma regra geral e deduzo naquele caso concreto no particular. Indução é o caminho inverso. O que é indução? É pegar os casos concretos individuais e extrair deles uma lei geral. O exemplo típico que se dá disso daí, né, é dos cisnes brancos. Nunca vi um cisne. Aí eu vejo um cisne e ele é branco. Interessante. Aí vejo outro cisne e ele é branco. Aí eu vi 100 cisnes e todos eram brancos.
E eu penso, então, bem, eu induzo que todos os cisnes são brancos. Não é uma dedução, é uma indução. Eu passo de vários casos particulares para uma regra geral. Agora, como dizia David Hume, a indução é um mito. Ou seja, achar que isso que tem a mesma força da dedução, que é lógico, tão lógico como a dedução, é irracional. Porque não tem, porque não é verdade, né? Porque ainda que eu tenha visto 1000 cisnes, nada impede de que eu veja o 21º e seja negro. E parece que existem cisnes pretos, por mais que sejam muito raros. Então, por mais que eu tenha visto um montão e todos era daquela forma, aquilo não prova para nada que o próximo evento que eu vou observar vai ser diferente. A indução é um mito, né? Não funciona, não me dá um conhecimento irreformável. E, portanto, essa ideia um pouco ingênua de dizer não, que a ciência dá um conhecimento irrefutável porque ela experimenta na prática, e da prática extrai, da observação da realidade, extrai uma lei matemática. Bem, isso daqui não é bem assim. A gente vai falar de uma maneira, quando é que surge a teoria da relatividade, quando, em algum caso muito específico, extremo, medindo a velocidade da luz, não batem as leis de Newton, começa a falhar aquilo. Faz uma experiência lá no Polo Sul, no Polo Norte, né? E não dá certo ali, não dá o esperado. E aí alguém tem que fazer uma teoria para explicar, bem, então, acharam o cisne preto, digamos assim, né? E do cisne preto surgiu a teoria da relatividade. Que, olha, uma situação aqui não funciona. Essas leis que a gente baseou toda a nossa ciência física até agora se aplicam, mas não pode ver que não, a gente achou um caso que não se aplica. Então aquilo tem que ser reformado. Um pensador que pensou muito nesse assunto e critica essa visão ingênua e faz uma nova proposta, chama-se Karl Popper. Ele parece que ele é alemão, não sei se é alemão ou austríaco. Karl Popper. E ele fala, olha, essa visão é furada, mas eu tenho uma outra proposta do que define o conhecimento científico. E ele diz que o conhecimento científico se define pela refutabilidade. Essa é a ideia dele. O que ele quer dizer? Ele está dizendo assim, olha, uma expressão científica, para ser científica, ela tem que ser refutável. Não refutada, como é lógico, mas refutável, possivelmente refutável, ela pode ser possivelmente refutada. Eu gosto de dar exemplo, por exemplo, do horóscopo, né, por exemplo. Se tu lê um horóscopo no jornal, ou onde for, vai lá, fala o teu dia, se tu é do signo de aquário, de virgem, de escorpião, de touro, hoje é um dia que vai ser muito oportuno, vai haver dificuldades, mas também vai haver oportunidades. Seja atenta às pessoas que estão perto de ti, porque elas podem precisar, cuide de não sei o quê. Então, uma série de coisas ali, e o normal, em geral, tu lês aquilo, não dá para dizer no final do dia falhou. Se lesse no final do dia qualquer um dos vários signos ali, olha, eu te desse aqui, olha o que fala o teu signo hoje. Ah, poxa, é verdade, né? Foi assim mesmo. Qualquer um dos 12 signos, de uma maneira, se encaixa. Porque é de tal maneira expresso aquilo que encaixa, né? Encaixa. Uma pessoa me mandava uma experiência que fez isso, né? Chegou, o cara se deu ao trabalho de mandar e ele falou, não, esse aqui sou eu mesmo, né? Do teu signo, fizeram um mapa astral e todo mundo, independente da data de nascimento, se enquadrava ali, porque é de tal maneira escrita as coisas que, olha, realmente, né? Então, o Popper dizia, isso é o que define um conhecimento não científico. É aquilo que é impossível tu pegar e dizer, cara, falhou. Aqui, ó, ele está dizendo que era 10 e foi 11. Então falhou. Então isso não é científico. Ele dizia. Tudo que é um pouco assim definido, sem esses contornos nítidos que permitem que aquilo seja derrubado, é aquilo que não é científico. Para ser científico tem que ser algo refutável. Porque eu posso fazer uma experiência e dar errado. Pode ser que dê certo. Não necessariamente comprova que aquilo é verdade. Mas o conhecimento científico tem que ser aquele que, digamos, dá a cara a tapa. Olha, eu permito que tu faça uma experiência que comprove que está errado. Por exemplo, como as leis de Newton agora fizeram uma experiência e deu errado.
mas tinha essa honestidade, digamos assim, de se expor a uma experiência que comprove o que encontre um furo naquilo. E ele dizia, então, porque isso, o conhecimento científico é essa coisa refutável. E a busca da verdade científica é como subir uma montanha. Tu nunca sabe se tu chegou a uma montanha com névoa, neblina. Tu nunca sabe se tu chegou realmente no topo, que pode ter um outro topo mais ali. Mas tu vai sempre subindo, né? E tu sabe que bem, é fácil descer, alguma coisa eu já subi. Mas eu sempre posso ir mais além, eu sempre posso ter que reformar a teoria científica que eu tenho hoje para pôr uma nova no lugar. Esse então seria a definição do conhecimento científico. Interessante, conversando trocando e-mails com um amigo meu de faculdade, lá na engenharia da computação, um cara muito inteligente, ele já é pesquisador e é o número 1 do Brasil. Ele me dizia, na área dele, ele dizia que ele tem o dobro de publicações no simpósio internacional mais importante do assunto, ele tem o dobro do segundo colocado brasileiro. Então ele é um cara muito matemático, muito inteligente. E trocando e-mails sobre essas questões, né, de fé e tal, e numa hora saiu isso, que a fé é racional, de alguma coisa que eu escrevi, apareceu essa afirmação. Ele me disse, não, Pedro, a fé não dá para dizer que a fé é racional. Por quê? Porque só é racional aquilo que pode ser refutado. Ele me veio sem citar, mas ele veio com a concepção do Popper, de ciência, do conhecimento científico. Só é racional aquilo que pode ser refutado. A expressão refutável é aquilo que é racional. E eu respondi para ele, de fato, eu estudei isso, era Popper, né? Mas, olha, essa tua afirmação tem um problema. Pensa o seguinte, a tua afirmação é refutável ou não? Que afirmação? Que só é racional aquilo que é refutável. Eu diria, essa afirmação não é refutável. Para mim está claro que não é refutável. Não tem como fazer uma experiência que demonstre que isso aqui está errado. Isso aqui não está no âmbito da experiência, está no âmbito da filosofia, está no âmbito da discussão mais elevada, da reflexão sobre o conhecimento humano, mas está longe de ser algo refutável. Provar que só é racional aquilo que é refutável. Portanto, pela mesma afirmação que tu está dizendo, essa tua afirmação não é racional. Eu falava para ele, pela própria definição que ela mesma dá do tipo de racionalidade. E por isso eu dizia para ele, olha, essa definição, eu acho que até pode ser válida, daqui da refutabilidade, é bem interessante, mas não para definir aquilo que é racional, porque aí ela derruba a si mesma. Talvez para definir um conhecimento, uma maneira de conhecer concreta, que a gente vai chamar de ciência experimental, empírica, moderna, ou como tu queiras, mas que nem de perto esgota o conhecimento humano. Porque até para definir o que é isso daí, a gente precisa de uma outra maneira de pensar, de refletir, que não entra nessa lógica. Em concreto, eu estudei muito essas matérias, numa matéria mesmo lá na engenharia, de filosofia da ciência, a gente tinha que fazer essa matéria, e eu tinha um professor muito bom, e ele era um grande fã do Popper, e falou muito dessa teoria, né? E portanto, lógico, uma coisa é ciência, outra coisa é a filosofia da ciência. A filosofia da ciência é parte da filosofia, não faz parte da física. São duas coisas diferentes. A filosofia da ciência delimita o que é a ciência empírica, mas não está dentro dela. Não faria sentido, né, que algo seja delimitado por si mesmo, não dá para algo ser delimitado por si mesmo. Tem que ser algo de fora. A filosofia é uma forma de conhecer mais ampla, tem uma abertura muito maior, e que vai discutir até os limites do que é a ciência ou não. E no fundo essa é a grande solução que eu queria trazer para a nossa quinta aula aqui do nosso curso, a importância de diferenciar essas duas coisas. Uma coisa, quando eu digo a fé é racional, eu não estou dizendo que ela é dedutível. Muito poucas coisas são dedutíveis. Aquilo que é dedutível está só no mundo da matemática e da lógica. Nem no âmbito da ciência física a gente encontra dedução. Na matemática e da lógica, sim. Mas, bem, é um mundo que a gente falou, nem é muito assim, é uma abstração da realidade, não é a própria realidade, a matemática e a lógica. São duas coisas diferentes, né? Aí sim dá para deduzir coisas e provar. Uma vez fazendo no meu mestrado em informática, no meu doutorado, uma matéria de lógica formal,
e meu professor lá me deu errado lá numa matéria, numa questão da prova. Eu adoro a lógica, né? Eu sempre gostei muito. Eu dizia para ele, era uma loja de, como é que é? Cálculo de predicados. Se A implica B, e B implica que tal, para todo X existe um F, essa coisa assim, né? E aí eu cheguei num trabalho lá na questão, uma conclusão, e a resposta era um pouco diferente. Mas eu falei, professor, não, mas a minha resposta equivale à sua. E ele disse, não, não equivale. Não, equivale sim. Não, equivale não, ficamos assim, né? Então, se fosse uma prova de, sei lá, de história, tinha parado aí, mas não era, era lógica. Então eu sentei na minha cadeira, peguei a minha fórmula e fui calculando, usando as leis lá da lógica, até chegar na fórmula do professor. E demonstrei para ele, e ele acompanhou lá e falou, ah, tu tens razão, e me corrigiu, me deu certo naquela questão, né? Então não tem discussão ali, é dedução, tá lógico, não tem o que falar, né? Tá aprovado. Eu sempre gostei das exatas por causa disso, né? Porque não tem, é uma coisa muito ali clara, né? Isso é uma coisa muito interessante, pelo menos me atrai, né? Mas isso é um âmbito muito pequeno da vida, né? Ridiculamente pequeno, a lógica e a matemática. Se eu quero pensar sobre o sentido do homem, da vida, e, lógico, né? Sobre a fé e muitas outras coisas, e sei lá, sobre o meu caminho na vida, sobre o casamento, sobre como lidar até com uma epidemia, uma pandemia, eu vou precisar de uma forma de conhecimento que não é, que está mais além daquilo que é a mera dedução. Para viver, a gente não consegue ver com mera dedução, com coisas com essa lógica estrita. E daí que Cardeal Ratzinger, né, já mesmo antes de ser Papa, Bento XVI, ele vai ser esse grande advogado, vai falar dessa ampliação do conceito de razão. A razão passou por um processo de autodelimitação. Não, só é racional o conhecimento científico, empírico, e aquilo explode, aquilo não se sustenta. E é preciso que o mundo de hoje volte, que as pessoas que pensam o mundo e a ciência e se abram para uma maneira de entender a racionalidade mais razoável, mais real. E nessa maneira, sim, completamente tem o seu lugar a fé e a teologia e a filosofia, a metafísica, tantas formas do conhecimento humano que não estão dentro ali daquele conjunto pequeno de física, química, que se expressa em termos matemáticos. Então, no fundo, quis dar essa aula para que a gente entenda um pouco esse diálogo, né? Fé e conhecimento científico, racionalidade, e assim não tenhamos, os que temos fé, um tipo de complexo, de achar que isso é uma coisa, sei lá, uma esotérica, uma coisa ilógica, irracional, mas pelo contrário, a fé é sim, com certeza, a fé cristã pelo menos se entende a si mesma como sim algo racional. Tá bom? Até a próxima aula.